Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. A museologia é o estudo do fato museológico, que nada mais é a relação entre o ser, os patrimônios e os meios, os seres, os patrimônios, os meios, todos os meios. E no episódio de hoje a gente vai descobrir o que a arqueologia tem a ver com isso, galera. Bora lá? Hello, museanders! Como vocês estão? Cá estou eu, Marina Gouveia, preparadíssima para apresentar esse episódio aqui. E, como sempre, meus grandes colegas estão aqui comigo. A maravilhosa, esplendorosa, ruiva, acobreada. Você para, garota. Eu tenho um namorado, você para, garota. Ela. Juliana Gueiros, boa noite, Ju. Tô brincando, amiga, não precisa parar, não. Obrigada, maravilhosa. Eu posso replicar no copia e cola você neste e-mail com todas as coisas lindas que você me disse. Oh, mas é que eu não sou ruiva cobreada, né? É, só isso. Mas aí qualquer coisa a gente dá um jeitinho depois. Mas você já é linda assim. Enfim, alô Brasil, como vocês estão? Cadê os Indiana Jones? Brasil! Cadê os Indiana Jones desses museus? Cadê meus museanders Indiana Jones? Cadê o Brendan Fraser da múmia? Cadê? Hoje o negócio vai ser legal, hein? Vocês não. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no último episódio, mas é real. Vocês não perdem por esperar. Maravilhoso. E conosco, como sempre, também o esplendoroso, magnífico, ultra colossal Gustavo Nascimento. Gustavo Nalva Nascimento ou Nascimento Nalva? Fica um mistério. Ele é misterioso. Uau. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Eu só queria começar falando aqui pra vocês que Indiana Jones e Jurassic Park me fizeram querer ser arqueólogos quando eu era criança. Aí eu cresci e virei historiador. O lance é o paleontólogo, né? Eu assisti o filme novo, gente. A gente podia gravar um episódio só sobre Jurassic Park. Ah, você assistiu o Jurassic Park novo? É bom? Assisti. Vamos chamar o período. Ai. É legal. Eu assim, não senti aquela vibração, não. Assim. Tem bastante fanservice, assim, tem a luta do T-Rex e por aí vai. Uhum. Mas tem umas questões éticas, científicas, assim, bem legais. Todos têm, né? Mas esse tem mais ainda, assim, né? Quando a Ju vier pra São Paulo, a gente pode marcar um rolezinho no hamburgueria do Jurassic Park aí, ó. Eu nem sabia que tinha isso. Pois é, nossa, a hamburgueria do Jurassic Park, olha. Pois é. Que massa, já topei também, me avisa. E aqui, para gravar esse episódio sobre arqueologia, temos a grandiosa, magnífica, ultra radiônica Tereza Parente. Coleguíssima, queridíssima. Tá mais que bem-vinda aqui no Museando para falar sobre... Esse é o primeiro episódio, né, que a gente grava sobre arqueologia, galera? Sim, sobre arqueologia Sim, então olha só que honra tá aí estreando mais uma frente que a gente abre aqui no Museando, e que honra que é você que está aqui conosco. Com certeza, Marina. Obrigada pelo convite, Marina, Ju, Gustavo. É uma honra mesmo participar do encontro aqui de vocês, parabenizar pelos encontros que vocês vêm promovendo e agradecer novamente aqui pelo espaço. Espero aguçar os sentidos aí de todos os que tiveram... acho que muita gente, né, teve esse sonho de ser um Indiana Jones ou uma Indiana Jane. E, enfim, estou aqui para trazer um pouco dessa magia da arqueologia, mas trazer também para o chão da ciência, né, a arqueologia, né, fora das grandes mídias, como é que vive, do que se alimenta um arqueólogo ou uma arqueóloga. Pois é, não é só ficar ali varrendo terra e achar coisa embaixo da terra, né? Exato. Até porque isso aí
ouvi dizer que é o que menos acontece, inclusive. Com certeza, ouviu dizer certo. Então, Tereza, se apresenta um pouquinho para os museanders, conta aí como que você, da onde você veio, como que você começou, como que você virou arqueóloga. E, gente, Tereza é minha colega no mestrado em museologia, né? Então, exato. Faça esse link também, por favor, Tereza. Perfeito, Marina. Pois é, então, museanders, eu sou, então, Tereza Parente, sou de São Paulo, capital, mas, na verdade, estava conversando com o Gustavo aqui antes da gente entrar no ar, né? Sou do trecho, digamos assim, né? A gente, quando trabalha com arqueologia, às vezes eu acordo, não sei em que estado que eu tô, em que município que eu tô, tem que pensar um pouquinho, que a gente viaja bastante, mas a minha base aqui é aqui em São Paulo, capital. Enfim, sempre minha família ali da região da Zona Leste, Corinthians e Itaquera. Enfim, sou formada em magistério, então desde as minhas formações iniciais sempre tive um interesse muito grande por educação, pela área da educação, né? Então me formei em magistério e depois fiz o curso de Ciências Sociais ali na USP. E me interessei muito pela área da antropologia. E vasculhando, né, pensando nessa área da arqueologia, eu fui parar onde? Né, no nosso querido Museu de Arqueologia e Etnologia ali da USP. Então, logo no primeiro ano de faculdade, eu já busquei um cantinho ali no museu, fui muito bem acolhida pelo setor educativo do Museu de Arqueologia e Etnologia, que foi onde eu adquiri assim, grande parte do que eu faço hoje foi construído ali com o apoio dos profissionais ali do MAI. Então trabalhei como estagiária ali bastante tempo no setor educativo do MAI e fui integrando outros coletivos de pesquisa arqueológica. Então trabalhei ali na região amazônica por algum tempo, no contexto de um projeto chamado Projeto Amazônia Central, coordenado pelo professor Eduardo Góes Neves. Enfim, um trabalho que envolveu muitos profissionais e que hoje tem uma série de outros desdobramentos na forma de outros projetos que estão trazendo boas novidades aí sobre a história de ocupação humana, não só na região amazônica, mas no Brasil como um todo, né? Mas sempre trabalhei com essa parte da educação, pensar em educação e arqueologia. Então, esse campo da educação patrimonial sempre foi um campo em que eu estive bem presente, aprendendo, enfim, discutindo com os meus colegas. E, portanto, e aí daqui a pouquinho a gente desdobra melhor esse tema, né? Mas como a arqueologia tem tudo a ver com a museologia, não demorou muito para eu sentir bastante a necessidade de conhecer um pouco mais esse campo amplo da museologia, e especialmente uma área que a gente conhece como uma área de pesquisa, né, que a gente conhece como musealização da arqueologia. Depois a gente desdobra um pouco melhor. Mas então minha trajetória tem muito a ver com isso, né, com educação, museu e pesquisas arqueológicas. Então nesse campo altamente interdisciplinar que eu venho me construindo, e acho que com certeza em cada oportunidade a gente vai se reformulando, e especialmente quando a gente trabalha em campo, né? Cada experiência é uma experiência e a gente está sempre trazendo, aprendendo, né? Então, mais ou menos essa a minha formação, digamos assim. Eu só queria perguntar para a Tereza, qual que é a reação quando você chega nos lugares assim, tipo, pra fazer sei lá, a entrada no hotel, e a pessoa te pergunta, qual que é a sua profissão? Aí você fala arqueóloga. Qual que é a reação da galera? A pessoa perguntar arquivóloga? Não, assim, assim, 200% das vezes a pessoa pergunta, arquivóloga? Então eu falo, né, já essa aí é bem clássica. Mas assim, é muito bacana mesmo, Gustavo, porque assim, sempre que a gente que surge uma oportunidade, né, uma situação em que a gente fala da nossa área de pesquisa, de atuação profissional,
a arqueologia, o pessoal sempre olha meio assim, né? Nossa, mas arqueologia, mas como assim, né? Mas uma arqueologia no Brasil, né? Arqueologia, você faz arqueologia aqui, vocês vivem do quê? Vocês comem o quê? É literalmente isso, assim. Muita gente nunca teve contato com arqueologia fora daí dos filmes, né, de Hollywood da vida, né? E então é sempre um papo curioso, todo mundo tem curiosidades, tem perguntas, e é sempre divertido falar sobre isso, sobre as imagens de infância e toda essa aura de mistério que está envolta quando a gente pensa em arqueologia, né? Então, assim, eu me divirto bastante com essas conversas. Deve ser muito engraçado mesmo, né? Eu aqui pensando, né? Já que no Brasil não tem pirâmide, essas coisas, né? Não tem múmia, o que um arqueólogo faz aqui no Brasil, né? Não, exatamente. Acho que essa é a pergunta-chave, né? O que vocês fazem quando vocês trabalham com arqueologia? O que é arqueologia? Enquanto ciência, enquanto área de atuação profissional, né? Eu vou falando aqui, vou pincelando um pouco sobre isso, aí vocês vão me interrompendo qualquer coisa. Mas pode ir falando. Já manda bala, já explica aí, então, o que é arqueologia na ciência, na prática, na teoria, e por aí vai. Maravilha. Então, assim, quando a gente fala em arqueologia, acho que o mais importante é a gente sempre destacar, né, que a gente está falando de uma área do conhecimento, de uma ciência. E por que eu digo isso? Exatamente pelo fato de que a arqueologia está muito relacionada com essas grandes aventuras em lugares longínquos, em busca do cálice sagrado, ou enfim. E então, quando a gente vai trabalhar esse tema da arqueologia, acho que o primeiro ponto é trazer para o cotidiano da arqueologia enquanto ciência, né? Então, o que nós fazemos? A ideia é o quê? É procurar entender, procurar conhecer um pouco a história, os modos de vida de grupos humanos, através do quê? Dos vestígios materiais da cultura material, do que a gente chama de cultura material, né? Desses vestígios que foram produzidos, foram utilizados, foram descartados também pelas diversas populações ao longo do tempo, né? Então, quando a gente fala em arqueologia, para conhecer essas histórias, o objeto de estudo, né, é exatamente esse universo que a gente chama de cultura material, que podem ser desde artefatos mesmo, objetos como enfim, né, a gente estava falando das primeiras ocupações, podem ser ferramentas de caça, podem ser utensílios de uso doméstico, mas podem ser também marcas na paisagem, podem ser também marcações no território que resultam, que ficam daquela forma por conta da ocupação humana. Então, determinados tipos de planta, a ocupação humana traz também modificações no solo. Então, assim, quando a gente fala nos vestígios arqueológicos, a gente não necessariamente está se referindo somente aos objetos, a gente está falando também de marcas na paisagem. São marcas que muitas vezes não estão muito óbvias, né? Quando a gente olha, às vezes a gente bate o olho e parece, você fala, uma floresta, mas com um olhar um pouco atento você começa a entender elementos dessa floresta que trazem um pouco, por exemplo, da antiguidade de ocupação desse espaço, da diversidade de povos que ocuparam esse espaço, enfim. E todas essas reflexões a gente vai trazendo através dessas investigações dos vestígios materiais. Então, em resumo, né, o que arqueólogos e arqueólogas fazem no Brasil hoje é basicamente tentar. São trabalhos que procuram, de uma forma ou de outra, reescrever, né, história do Brasil, por exemplo. Acho que é muito comum, né, a gente fala
a gente pergunta, puxa, aquela pergunta clássica, né? Quando é que começa a história do Brasil? Então é muito comum que a gente pense na história do Brasil aí a partir da chegada dos primeiros colonizadores, né? Isso muitas vezes é uma realidade que vem mudando, mas muitas vezes a gente vê isso nos próprios livros didáticos, né, nas escolas, né? Você vê ali, tem 2, 3 páginas ali falando, quando chegaram aqui os portugueses, tinha os índios, eles falavam tupi, acreditavam em Tupã, fazia ponta de flecha, umas 3 páginas. Aí chega Pedro Álvares Cabral e a história vai indo para frente. E aí uma das questões é, será que a gente tem tão pouca coisa para falar da história do Brasil antes de 1500, né? Ou será que é uma lacuna de conhecimento mesmo, né? Então, esse é um dos pontos importantes que a arqueologia brasileira vem um dos nós, né? Dos diversos nós que ela vem desatando. E uma das coisas que ela vem trazendo é exatamente isso, a história de ocupação do nosso território, a história do Brasil, ela é muito mais antiga e ela comporta muito mais diversidades do que muitas vezes aparece quando a gente conta essa única história do Brasil a partir de 1500, né? Então, o trabalho de arqueologia vem sendo um trabalho importante para a gente rever o modo como a gente observa, como a gente conta a história do lugar onde a gente vive, seja pensando em termos de história do Brasil, ou seja pensando em termos da história do nosso próprio bairro, do lugar mais imediato onde a gente vive. Então, a arqueologia ela vem para lembrar a gente que os vestígios materiais, que os objetos, as coisas, elas nos ajudam a trazer memórias que, por vezes, estão literalmente enterradas, né? Às vezes, para fazer a pesquisa arqueológica, é muito comum que sejam, faz parte mesmo do trabalho, que sejam feitas escavações, né? Então, muitas vezes, os vestígios estão enterrados literalmente na terra, mas muitas vezes são histórias que estão enterradas na memória, nas memórias também. Então, o trabalho de arqueologia é um trabalho que procura suscitar também memórias através desse universo rico que é o da cultura material. Então, assim, vocês verem, é um trabalho simples, né? Coisa Tranquilo. Você acorda assim, tem pouca coisa para fazer. Simplesinho. Eu adoro aquelas descobertas arqueológicas que, tipo assim, a gente acredita que existe uma linha do tempo, uma cronologia assim, assado. Aí, em algum lugar do mundo, descobrem uma coisa que bagunça tudo, essas informações. Eu acho muito legal isso. Uhum. Eu acho muito legal essa parte da arqueologia. E essa parte das memórias, né? Já vi em alguns textos usarem o termo como se fosse uma arqueologia de si, sabe? Interessante. Uma coisa mais afetiva, né? Arqueologia a gente fala de análise de cultura material, né? Agora, uma arqueologia de si, que tipo de matéria é essa, né? Uma matéria simbólica, né? Uma matéria outra, né? Que aí, enfim, outras variações aí. Sim. E a arqueologia tem várias, né? Tem vários tipos, posso dizer tipos de arqueologia? Vários ramos de atuação? Como é que é isso? Então, a gente acho que tem vários campos, né? Acho que a gente pode dizer isso sem sombra de dúvidas, Marina. Até porque, assim, uma das coisas mais importantes mesmo é essa questão esse caráter interdisciplinar mesmo, assim, da arqueologia, né? A gente não é possível fazer uma pesquisa arqueológica sem que você tenha uma reunião de profissionais, de dados, de olhares vindos de diferentes áreas do conhecimento. Então, por exemplo, quando você está num sítio arqueológico, muitas vezes você encontra vestígios de animais associados a ocupações humanas. Então, tem arqueólogos e arqueólogas que têm especialização para entender aqueles vestígios de animais, tem arqueólogos mais especializados na área de botânica, na área de educação, enfim, tem diversos campos, especialmente considerando que o sítio arqueológico ele é complexo, e para a gente entender ele
de um modo amplo, é necessário que diversos profissionais estejam envolvidos. Então, tem diversas áreas e, enfim, por isso que os profissionais que estão na arqueologia, é interessante que a gente vê pessoas, muitas vezes a gente pensa, né, a arqueologia é o pessoal que vem da história só, né, e sim, é verdade que muitos dos arqueólogos e arqueólogas vêm da história, mas assim, tem muita gente que vem da área de exatas, da área da biologia, enfim, geografia, enfim, então assim, é uma área interdisciplinar por natureza, então sim, tem vários campos, várias áreas de especializações, né, até assim, se a gente for olhar também vestígios humanos, então a gente tem profissionais que têm um conhecimento mais específico sobre os ossos humanos, pensando tanto na constituição, né, desses ossos, como também pensando no modo como esses ossos podem trazer, como o sepultamento pode trazer informação sobre a história de uma população ou de uma né? Então, assim, essas especialidades, elas estão aí para isso, para tentar tirar mais informações de determinados tipos de vestígios. E é fato que num sítio arqueológico você encontra dependendo da área onde você está, né, você encontra vestígios de vários tipos. Então é importante sempre ter esse olhar interdisciplinar, né? Uhum. E qual que é a tua área? É verdade, né? boa pergunta, né? Então, a minha é educação mesmo, não teve jeito. Eu comentei no início, né, que no ensino médio eu fiz o magistério, né? Então aí depois fui fazer ciências sociais, falei, não vou querer trabalhar com educação, não, vou lá para ciências sociais. E aí, no primeiro ano das ciências sociais, já fui para educação de volta, só que com educação dentro de museus e relacionado a acervos arqueológicos. Então, o campo da arqueologia, digamos assim, que eu venho trabalhando, é esse campo da educação, que a gente chama de educação patrimonial, tem outras denominações, enfim, arqueologia pública, enfim, mas em linhas gerais o meu trabalho ele tem a ver com colocar em relação a pesquisa arqueológica com as populações locais. E, assim, é fato que, assim, o fato é que os sítios arqueológicos, a gente tem essa impressão, né, às vezes, que fica num lugar muito longe, né, o sítio arqueológico, né, essa entidade, às vezes, que parece, né, onde está o sítio arqueológico. E, no final das contas, muitas vezes o sítio arqueológico está muito mais perto da gente do que a gente imagina. E às vezes embaixo da gente, né? Exato, muitas, na maior parte das vezes. Então, assim, o trabalho, muitas vezes as pessoas já têm relações das mais diversas com os vestígios arqueológicos, então o nosso trabalho no campo da educação, primeiro, acho que o mais importante, é conhecer as relações que as pessoas no presente têm com esses vestígios. Então, por exemplo, arqueólogos e arqueólogas, quando olham para vestígios, esses vestígios de ocupação humana, têm um tipo de relação. Agora, outras populações, outras pessoas, têm outros tipos de relação, que são também relações de conhecimento, né? Então, nesse trabalho educativo que nós fazemos, a ideia é juntar esses diferentes modos de produzir conhecimento, de produzir histórias, de contar histórias através de objetos, através de ações educacionais. Então, esse é mais ou menos o meu foco, né, de especialização, digamos assim, na arqueologia, e para esse trabalho a gente conta sempre, isso é bem bacana, é bem importante, a gente conta sempre com a participação da equipe como um todo, né, mas concentrada em quê? Mais em ouvir as populações locais, para a gente pensar em formas de gerir também esses sítios, esses bens patrimoniais que vêm dos sítios arqueológicos, tal como outros bens patrimoniais que as populações locais muitas vezes nos chamam a atenção. Então, é um trabalho que que procura cruzar conhecimentos para potencializá-los, né, digamos assim. E pelo que eu sei, né, você atua nas comunidades, né, assim, você falou que viaja por vários estados, e os projetos de educação patrimonial que você desenvolve com a galera ali do entorno, né? Então, esse processo de escuta
Ele é... Cada lugar é um, né? Então, assim, eu volto às vezes com a cabeça, assim, eu volto não, é por isso que eu comento, a cabeça tá sempre cheia, tá sempre a mil, porque, né, eu trabalho viajando bastante, são vários projetos diferentes, em diferentes lugares, e não tem jeito, cada lugar tem suas histórias mesmo, cada lugar tem suas peculiaridades, tanto no jeito que o sítio arqueológico se apresenta, né, quanto no jeito que as pessoas locais se relacionam com esses vestígios, ou que não se relacionam, às vezes não é uma coisa que chama a atenção e por aí vai. Cada lugar, sim, é um lugar e o fato da gente, de a gente viajar bastante, enfim, de estar em diversos lugares, tem a ver com esse campo aí da arqueologia preventiva, né, que você mencionou, né, das populações do entorno, né? Então cada lugar é um lugar, cada realidade nos traz um conjunto de histórias, um conjunto de memórias e de ideias para que a gente trabalhe, para que a gente desenvolva práticas educacionais, valorizando esse patrimônio, né? Bom, aí também, falando também desse meu campo de atuação, mencionei, né, que a área da educação patrimonial, da educação, e eu trabalho também com um campo, digamos assim, da arqueologia, que a gente chama de arqueologia preventiva. Né? O que é a arqueologia preventiva? Ela está relacionada principalmente com licenciamento ambiental. Então, assim, em linhas gerais, o que acontece? Assim, sempre pela legislação brasileira, se você for construir, né, uma empresa for construir, sei lá, um shopping, vai duplicar uma rodovia, vai construir um metrô, uma hidrelétrica, enfim, quaisquer tipo de obras desse tipo que vão causar um impacto, né, no meio, essa empresa também é responsável por fazer o que a gente chama de estudos de impacto ambiental, né? Então, e dentro desses estudos de impacto entram os estudos arqueológicos. Então, qual que é a ideia? A ideia é que antes desses empreendimentos serem instalados, a ideia é que seja feito um estudo arqueológico para que a gente saiba se aquele lugar tem algum vestígio, algum sítio arqueológico que ainda não seja conhecido e que seja importante ser registrado, ser estudado, etc. Então, a ideia da arqueologia preventiva é garantir que os sítios arqueológicos que ainda não são conhecidos, que eles não sejam destruídos antes mesmo de serem identificados, né? E por que tem essa legislação, né? Que eu acho importante também mencionar, que assim, muitos sítios arqueológicos já foram destruídos ao longo do tempo aí, enfim, a gente tem histórias e mais histórias de sítios arqueológicos sendo destruídos por conta do crescimento das cidades, enfim, e teve um momento que começou a haver uma preocupação na preservação desses espaços, né? Isso tem a ver também muito com, né? Não sei se vocês já ouviram falar nos sambaquis. Já ouviram os sambaquis, né? Eu já fui num sambaqui. Mentira, onde? Em Cananéia. Ai, maravilhoso. Ali tem vários, né? E é incrível, né? Assim, você mencionou, né, Marina, no início, que a gente não tem as pirâmides, né? E de fato a gente não tem. Agora é interessante a gente falar nos sambaquis que eles são, inclusive na língua tupi, né? Ela quer dizer montanha de conchas, porque é literalmente uma montanha de conchas que você olha na paisagem, você olha, você fala, bom, uma montanha, né? Só que quando você olha de um outro ponto de vista, você vê que é uma montanha que tem umas características particulares. A principal é que a base delas são materiais conchíferos. E aí vem essa pergunta, né? Por que essas conchas foram amontoadas aqui? É um amontoeiro fruto de uma ação da natureza ou da ação humana, né? E, enfim, pesquisas e chegou-se ao entendimento que a gente tem hoje, que são montanhas de conchas que são resultado de ocupação humana, intencional, não é montanha de lixo, enfim, e são grandes marcações na paisagem, né? E por que eu mencionei os sambaquis? Porque é interessante, porque assim, você imagina uma montanha de conchas, e conchas
num lugar durante milênios. Então, aquilo ali para construção civil, a galera metia o trator ali, ó, moía aquilo ali, ia para construção civil, literalmente. Virava areia, né? Virava, exatamente. Então, a gente estava, né, Gustavo, no início, falando das cidades históricas de Minas Gerais, a gente tem muitas construções históricas cuja base construtiva são pedacinhos ali de sítios arqueológicos tal como o Sambaqui. E isso foi um elemento que chamou muita atenção das pessoas que estavam pensando na importância dos sítios arqueológicos para a gente conhecer as histórias que estão não são conhecidas ainda, né? Isso considerando que é algo do tipo, um sítio arqueológico é como se fosse, a gente pode fazer uma comparação, né? Como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, né? Se você perder, perdeu, né? A menos que a gente invente aí uma máquina do tempo e que a gente possa voltar no tempo para ver as coisas acontecendo, sítios arqueológicos são a nossa última oportunidade de conhecer aspectos da história que não estão documentados. Isso foi algo que começou a alarmar bastante pessoas preocupadas com a preservação dos sítios arqueológicos, de modo que hoje a gente tem um campo bem consolidado, né, na legislação que estabelece a obrigatoriedade de que as empresas façam esses estudos arqueológicos antes de fazer qualquer tipo de intervenção que possa destruir os sítios, né? Tá rolando uma polêmica, né? Um abaixo-assinado, algo do tipo, para... Isso que eu ia falar, Marina. Tem uma obra do metrô, né? Os nossos assuntos sempre estão acontecendo coisas que estão relacionadas às nossas pautas. Exatamente. Na obra da linha 6 laranja, lá na Bela Vista, no Bexiga, né? Que acharam restos de um quilombo, né? Exato, maravilhoso. E assim, tá tendo uma essa notícia aí, eu tô achando bem bacana, acho que até é bacana depois compartilhar com os museólogos, né? Porque assim, eu acho bacana porque ela está trazendo, muita gente está se mobilizando em torno disso, né? E as pessoas diretamente interessadas com aquela história, né? E então assim, e isso me lembra um outro ponto importante quando a gente fala de arqueologia, que é literalmente isso, a importância das populações locais se apropriarem desses lugares de memória para garantir a preservação dele, né? Então, no caso do metrô, não é a primeira vez, inclusive, que no metrô é encontrado. A gente já teve, se eu não me engano, não lembro agora em qual linha, mas na linha azul também, na linha amarela, se eu não me engano. Não tenho certeza. Ali perto do Lago da Batata, ali já teve. Também. Eu sei umas fofocas da linha vermelha, gente, só por Deus. Eu não sei nem se é verdade. É fofoca, assim. Fofoca, assim, beirando a fake news, assim, né? Compromisso zero com a verdade. Assim. Ai, adoro. Sim, vocês querem saber? Querem saber? Eu quero, imagina. Causos da Marina. É uma coisa assim, né? O metrô, a linha vermelha, assim, década de 70, mais ou menos, né? Algo do tipo. E, na época, pra você ter uma ideia, eu ouvi essa história quando eu era criança. O meu tio, um tio meu, morava na região e ele ouvia falar que na época da construção do metrô, foram, né, nas escavações e tudo mais para os túneis e, enfim, toda a aparelhagem ali do metrô, encontraram um túnel que ligava um convento de freiras ao mosteiro, né, dos pratos. Olha só, gente. Acho que um dos dois não existe mais, um deles foi reformulado e virou a igreja, sei lá o quê, e nesse túnel foram encontrados pequenos caixõezinhos, assim, com os fetos. Caramba! Possivelmente, né? Possivelmente abortos, assim. Então, é polêmica, assim, fofoca pesada. É na região da Penha, tipo, naquele miolo lá. Sim. Mas é isso, tipo, meu tio
né, que vivenciou a Eu construção acredito. do metrô. Eu acredito, eu não tô nem aí. Mas teve uma descoberta, assim, né? Tinha gente que sabia que existia, mas não tinham achado. Linha de trem, tipo, de um ramal que ia pra Penha. Foi descoberto um tempo atrás, foi revitalizada lá. Tem muita coisa. Tem até isso de situações, né, polêmicas, né, digamos assim. Não é tão antiga essa situação, mas ali no Museu de Arte Sacra, não sei se vocês se lembram, acho que deve ter uns 10 anos, talvez, eles foram desculpinizar ali parte ali do que hoje é o museu, né? E ali na parte interna ali começaram a descobrir algumas áreas de sepultamento nas paredes mesmo. Não sei se vocês se recordam. Das múmias, né? Isso. Enfim, na época deu um monte de polêmica, porque ali em cima ali do Museu de Arte Sacra ficam as irmãs, né? E, enfim, até foi uma polêmica, inclusive, com a Irmandade ali, que, assim, remexer naquilo seria algo complicado, né? Porque, primeiro, ele estaria mexendo em algo que está relacionado com a história da Irmandade lá. E, segundo, que vai saber o que se descobre ali, né? Então, na época, teve várias polêmicas. Elas estão em clausura em vida, né? Imagina em morte, né? O que não deve ter lá, né? Poxa vida. Fora que tem as questões de religião também, né? Se eu não me engano, as duas foram encontradas, tipo assim, uma encostada na outra, assim. Isso, tipo... não, aí no jornal já aparece, né? As freiras, assim, que aí a galera vai pra Nárnia, né? Vai longe, né? Imagina, né? Coisas demais. Exato, e a Marina mencionou um elemento que eu acho bem importante, que é isso, assim, quando a gente está trabalhando com vestígios arqueológicos, a gente está trabalhando, muitas vezes a gente pensa arqueologia passado, mas a arqueologia é o estudo do presente também, no final das contas, porque a gente está falando de relações que as pessoas hoje têm com esses vestígios. E existem casos em que, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa arqueológica numa área indígena, por exemplo, assim, existem uma série de elementos que a gente precisa observar, considerando o ponto de vista de cada uma das populações em relação àqueles vestígios. Então, tem lugar que o pessoal não quer que mexe. Escavar, imagina assim, vamos fazer uma arqueologia ali no cemitério da Consolação, a gente escavar ali sei lá, tem um monte de gente ali famosa ali, para a gente é inimaginável fazer isso, né? Porque são pessoas, faz parte de uma história mais próxima nossa, né? E muitas vezes muitas vezes por a gente achar que existem alguns distanciamentos culturais, que a gente não precisa se preocupar com isso, e ao contrário, né? Acho que essa é uma das coisas que a arqueologia vem cada vez mais se preocupando hoje em dia, né, nessas questões éticas, e principalmente quando a gente vai falar de remanescentes humanos, não só no que diz respeito à pesquisa, ou seja, né, na escavação desses vestígios, como também em relação a gente mostrar esses vestígios humanos, né? Você imagina, para a gente, às vezes a gente mostra... Enfim, era uma coisa que há pouco tempo atrás eu não pensava, né? Mas, assim, de repente você chega e mostra para uma população X que se sente próxima daquele vestígio arqueológico, você vai e mostra os ossos dos antepassados deles. Então, acaba sendo uma violência, muitas vezes, né? Então, essa discussão sobre a ética relacionada à pesquisa arqueológica e a importância dessa ética estar sempre caminhando junto com as demandas locais, com as perspectivas locais, com as regras locais e por aí vai, isso tem sido muito, 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 muito forte, né? Sim, isso me lembra, a gente teve uma conversa recente com o Átila Tolentino sobre educação patrimonial, né? A gente falou muito da importância dessa ação, né? Dessa presença ativa em relação às comunidades, né? Uhum. Enfim, então a educação patrimonial, ela é mais do que nunca aí o elo entre as coisas, né?
Porque é isso, cada contexto é um contexto, cada contexto exige um tipo de solução, né? Sim. Ou uma não solução, né? Ou um deixa como está. Gente, a gente não precisa mexer em tudo. Mas que saco, não, tem que ser museu. Não. Gente, senão virar o quê? Pode virar um tipo de violação, né? Exato. Se não for para mexer, não mexa. Exato. Cutucar as coisas assim. Sim. Eu fiquei pensando muito nisso quando eu viajei para o Peru. E lá tem uma série de museus, assim, todo canto tem uns museus que a galera mesmo ali da comunidade acha ossadas, acha uma série de coisas, né? E fazem ali, expõem, né, para os turistas verem. E aí eu vi uma parada que a gente fez ali no caminho para subir a montanha, não sei o que lá, que eu já esqueci qual que era dela, qual montanha que eu subi lá. Eu subi em tanta montanha. É uma daquelas. É uma daquelas montanhas lá. A gente fez uma parada num povoado. E aí tinha esse pequeno museu dessa pequena comunidade assim, e ali tinha várias múmias assim, né? Elas ficam meio sentadinhas, curvadinhas, e assim, e expostas, né? Tipo um diorama meio improvisado ali, tampado com vidro, uma luz amarela em cima da múmia, assim, né? E, assim, e ela encostada no canto, porque não tinha suporte, ela estava encostada só no canto, assim, para não, sei lá, não cair, não desmanchar, não sei. Eu fiquei pensando nisso, falei, gente, será que quem que era essa pessoa? O moço lá do museu disse que era um museu da comunidade, então eles tiraram alguém que morou nessa comunidade e colocou ali. Como é que é isso, né, para essas pessoas? E também me fez lembrar teve, enfim, essa movimentação aí no início do ano, foi no Egito, já que a gente está falando, né, de Hollywood também. Teve essa movimentação do novo museu egípcio, né, que teve um super desfile lá, levando as múmias famosas de um lugar para o outro, vai inaugurar mais coisa ainda. E aí, nessa polêmica, esse grande museu, ele vai concentrar toda a coleção que é atribuída ao Tutankhamon, né? E, até o momento, a múmia dele... Vai que susto! Jesus! O gato caiu na minha cabeça. Falou de múmia, o gato veio. Olha, as assombrações, cuidado com o jeito que você fala das múmias, que elas estão nos ouvindo, entendeu? Pior que eu adoro múmia, eu tenho super respeito. E aí o lance era, a múmia do faraó estava lá, junto ao lugar de origem dela, ali no Vale, não era no Vale dos Reis, eu não lembro onde estava. Eu tô até falando, não sei se eu vou falar besteira, mas eu acho que era do Tutankhamon, sim. E a comunidade não queria deixar levar a múmia de lá para o museu, que é no Cairo, né, que é uma região outra, assim, né? Então, até nesses lugares que são, né, foco aí de todos os estigmas e estereótipos bons ou ruins da arqueologia, tem essa questão com a comunidade, né? Com certeza, e até e agora é interessante que assim esses conflitos, digamos assim, né? Eles têm trazido boas reflexões aí para o campo da arqueologia também, e a gente vem percebendo cada vez mais como é importante a arqueologia enquanto ciência se abrir para outros saberes, para outras formas de contar história, para outras formas de organizar aquilo que a gente ordena nesse campo arqueológico e valorizar também. A esse respeito, né, a gente tem um exemplo próximo aqui, que ali no Museu de Arqueologia e Etnologia também, a gente tem uma exposição chamada Resistência Já, que é uma exposição bem bacana. Quem não teve oportunidade de ir à exposição, ela está aberta à visitação, mas uma das coisas mais bacanas dessa exposição é exatamente que ela foi construída a partir de diálogos com as comunidades indígenas, e esse diálogo, ele implica nessas questões também, de às vezes um chega e olha e fala assim, olha, a gente não acha que expor isso desse jeito é bacana, não orna com a nossa, enfim, nossa visão. Então, assim, reescrever a partir de outros referenciais é um grande desafio. E uma das coisas que o pessoal mencionou muito
nesse processo de produção dessa exposição Resistência Já, foi isso, foi como os indígenas foram trouxeram assim outras formas de olhar para acervos clássicos já que estão lá no Museu da Arqueologia, né, coletados por coletas tradicionais ali coleção do Herbert Baldos e enfim, e como essas coleções ganharam outras vidas, outras histórias a partir do olhar dos indígenas, né? Então é isso, assim, esse campo, a gente pode chamar do campo da treta, né? Mas assim é um campo do conflito, vamos dizer assim, o campo do conflito. Esse campo do conflito, ele Fogo às vezes no parquinho. Do fogo no parquinho, mas é isso, você acorda num dia, você quer o quê? Você quer fogo no parquinho, quem quer uma coisa, né, monótona? A gente não quer, a gente quer treta, a gente quer embates, a gente quer... Mas, assim, toda essa treta, esse embate pode ser tratado num sentido positivo, não precisa ser uma treta que a gente sai na porrada, né? Mas, assim, aquele conflito, um conflito produtivo, né? Então, digamos assim, acho que uma coisa bacana nesse campo da educação patrimonial, da educação relacionada à arqueologia, é um pouco isso, assim, sempre trazer à tona os conflitos para que a gente possa pensar junto em formas de rever relações, de pensar em problemas contemporâneos, questões locais que são importantes. Então aí, de novo, né, eu retomo aquilo, né, quando a gente fala em arqueologia, assim, a gente está falando de um estudo que traz à tona histórias, né, mas a gente também está falando muito de presente, do presente. Então, a arqueologia tem a ver com reflexões que são caras para diversos grupos nos dias atuais, né? E quando a gente fala em arqueologia preventiva, acho que também é um campo nesse sentido, né? Que é isso, às vezes o pessoal fica bravo, puxa, vai parar a obra só por causa que acharam uns caquinhos, né? E assim... uns caquinhos ali, coisa quebrada. Eu conheço gente na Liberdade que tá nervoso até hoje. Pois não, o povo fica bravo. Outro dia... Vai construir em cima de cemitério, pô, tá louco. Outro dia eu tava atrasada para ir para o lugar, já tem um tempinho, foi na época daquela situação ali do Largo da Batata. E aí o taxista começou, pô, o pessoal achou aí os cacos velhos aí, teve que parar a obra. Falei, nossa, só falta agora o cara. Eu não falei, bem na minha vez, né? Eu falei, eu vou ficar quieta, porque eu preciso chegar ao destino, senão o cara vai ficar bravo comigo. Mas assim, por quê? Porque isso, pessoal, muitas vezes o pessoal ainda está um pouco distante do público, digamos assim, a importância desses estudos, né? Muitas vezes o pessoal pensa, é uns caquinhos e tal. Agora, quando a gente mostra a magia do estudo arqueológico, e é uma coisa incrível mesmo, assim, é como a partir como pequenos vestígios, a gente não precisa encontrar a pirâmide, ou a gente não precisa encontrar objetos inteiros, ou a gente não precisa encontrar Pompeia, né? Assim, Pompeia, que você vê tudo ali do jeito que estava quando aconteceu ali o desastre, né? A gente trabalha com vestígios, coisas que assim, muitas vezes visualmente não tem um apelo visual estético, muitas vezes, mas traz a partir desse estudo a gente consegue trazer aspectos da história que são desconhecidos ou que são marginalizados, né? Então esse é um ponto importante. Queria aproveitar o que você falou agora para lembrar, eu acho que foi a Aniele Guidon que achou um vestígio de fogueira, ou vestígio da fogueira, que chutou para mais de uma centena de anos para trás a ocupação nas Américas, né? Ela achou através do vestígio da fogueira, e também é uma coisa mal polêmica no meio também, né? É realmente uma fogueira feita por humanos, não é? É natural. Mas ela defende essa tese de que foi feito por humanos e, tipo, chuta pra trás a ocupação das Américas, né? Chega em datas tipo 100 mil anos, assim, é bem recuado. Até interessante essa sua lembrança, Gustavo, que aí a gente volta novamente, né, num ponto que sobre o objeto de estudo da arqueologia, né? Esses achados ali
da professora Nied Guidon e, enfim, toda a equipe, ali realmente, assim, uma das questões principais é essas. Por exemplo, a fogueira. Será que foi uma pessoa, foram grupos humanos que intencionalmente acenderam uma fogueira ali para fazer uns bichos ali? Ou será que foi um raio que caiu, tacou fogo ali nos negócios e é uma coisa que hoje a gente olha, é carvão. Mas como é que eu vou sair? Então, assim, sabe? Eu já pensei que era ET, que alguém tinha falado que foram os ETs. Porque sempre tem essa, né? Imagina, toda história dessa tem que ter um ET que se preze, né, gente? E tirar a culpa é sempre deles, né? Poxa vida. Eu sou fã dos ET, gente. Eram os deuses. Bom, enfim, depois deixa para depois. Um episódio só de arqueologia e ufologia. Eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena. Sim. Eu adoro, vai ter treta, eu estarei participando, com certeza. Gostamos. A gente já gosta desse lance meio sobrenatural, outros planetas, um negócio assim, já gostamos de disputas também, tá show. Gente, uma coisa aqui, né, Tereza, você falou, como é que é? Um conflito saudável, né? Pro conflito, como que é? Produtivo, né? Um conflito produtivo, isso. Eu fiquei pensando aqui, né, falando em conflito produtivo, como é que essas coisas vão parar no museu? Os vestígios arqueológicos? Porque né, a gente comentou mais cedo sobre a musealização, né, desses vestígios e tal, e também a gente está falando aqui de campo de conflito, de tensões, de características específicas de cada contexto, né, e a importância da educação patrimonial e também a importância de divulgar essas pesquisas, né, para as pessoas não ficarem só enraivecidas, né, com obras que paralisam a cidade. Então, acho que é mais nesse caminho, né, como a gente vai comunicar essas coisas que foram descobertas, né, e aí entra esse processo de musealização, que também pode ser muito conflituoso, né. Sim, nossa, muitas vezes assim, porque assim, você imagina, muitas vezes a gente, até é interessante isso, porque quando a gente faz pesquisas arqueológicas, né, eu mencionei ali no início a arqueologia preventiva, né, tal, para a gente fazer esses estudos, a gente necessariamente tem que ter uma série de elementos que precisam ser observados, né. Primeira coisa, para fazer esse estudo, a gente precisa de uma autorização do IPHAN, né? E o IPHAN só autoriza a gente a fazer essa pesquisa se a gente tiver um documento chamado endosso institucional, por exemplo. O que é o endosso institucional? Seria a instituição museológica, no caso, que vai receber a guarda desse material que vai ser escavado. E essa instituição, ela tem que ter ali uma série de elementos que garantam a salvaguarda e comunicação desse acervo. Então, tem muitas cidades que têm museus, né? Só que muitas vezes esses museus não têm essas condições para receber esses acervos arqueológicos. Então, é muito comum que a gente chegue em lugares fazendo pesquisa e o pessoal fala, poxa, mas por que vocês vão levar? Vocês vão levar essas peças para onde? Por que não deixa aqui no Museu da Cidade? Né? Vamos deixar aqui. E assim, os esforços que arqueólogas vêm fazendo é exatamente nesse sentido, da gente tentar manter os acervos nos lugares onde eles foram gerados, né? Mas muitas vezes a gente trava ali nessa questão da instituição que vai receber, se essa instituição tem condição de receber, etc. Então, muitas vezes as comunidades se organizam para solicitar que o museu seja readequado para que esse material fique no município, ou muitas vezes até se mobilizam para que o empreendedor financie um museu na sua cidade como medida mitigatória em relação à destruição do sítio, né? Então, assim, as soluções encontradas
para que esses acervos fiquem nas localidades, elas têm sido foco de bastante atenção, de bastante discussão por parte de diversas populações locais. Eu mesmo estou trabalhando ali no município, ali em Minas Gerais, um município chamado Tapira, Minas Gerais, e todo mundo fica feliz, né? Isso aí. E ali foi uma situação desse tipo, quer dizer, foi encontrado um sítio arqueológico bem bacana, bem importante, pré-colonial, e um sítio, só que o material arqueológico, ele foi a instituição que abrigou e que atualmente está abrigando esse material, fica um pouquinho longe do município de Itapira, fica no município de Pains, onde tem um museu arqueológico super bacana, Museu Arqueológico do Karst, do Alto São Francisco, que é a instituição que recebeu esse museu e que vai fazer todo, né, uma vez as peças chegando ali, tem museólogos e museólogas que vão cuidar do acondicionamento, tem pesquisadores, tem arqueólogos que vão fazer análise, outras análises do acervo, enfim, manter o acervo vivo. Mas o pessoal de Itapira quer que o material volte para Itapira. Agora, para voltar para Itapira, a gente precisa fazer um museu. E aí, aquela questão, né? Para fazer um museu, a gente sabe que não é do dia para a noite, envolve muitas questões. Muito rolê, muito rolê. Muito. A gente se interessa. Se alguém se precisar da gente, para ir para Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Terceira da Canastra, eu tô lá já. Ali, né, ali a gente faz um comboio, com certeza. E ali é uma tristeza, assim, é um trabalho difícil, viu? Eu vou ser muito sincera, a gente, né, vai conversando com as pessoas em cada casa que você chega, é café, é pão de queijo, é doce de leite. Então, assim, aquelas montanhas, tem hora que eu falo, deixa que eu vou descer rolando, porque, assim, não tem outra condição, assim. Então, é um lugar muito bacana de se trabalhar, então aproveito também para saudar o pessoal que sempre recebe a gente muito bem. Mas aí nesse ponto, né, Marina, então, as populações, as comunidades locais, enfim, estão criando formas e a gente incentiva, né? Quer dizer, acho que quanto mais instituições de guarda e que guardem não apenas acervos arqueológicos, mas outros acervos relacionados a histórias locais, então a gente gerar essas conexões entre os acervos e encontrar formas junto com a população local, acho que é um dos nossos grandes desafios, né? Eu acho doido como, em diversos aspectos, assim, a arqueologia e a museologia estão embrenhadas, né? Uhum. E como, às vezes, em ambos os casos, as pessoas acham que é só sobre o objeto, né? Na museologia, as pessoas acham que é sobre o objeto. E é tudo em volta dele e tudo mais, mas a gente já começa nosso podcast falando da relação, né? E na arqueologia também, esse processo não é só sobre o objeto. Uhum. Ser arqueólogo não é focar só nele, né? Exato. Também ver todo o contexto. Uhum. Esse paralelo é muito legal pra gente pensar uma relação, né? Uhum, perfeito, Ju. Eu até me lembrei de um professor ali da USP, o professor Eduardo Góes Neves, que ele começava a aula sempre, a primeira aula de arqueologia, ele sempre falava isso, olha, a palavra mágica em arqueologia é contexto, né? Exatamente nesse sentido que você falou, assim. Muitas vezes a gente pensa, é o Indiana Jones, né? O cálice sagrado, assim, a busca pelo tesouro. Então, assim, as imagens que se tem da arqueologia, elas vão muito, né, no sentido do objeto. E o que a gente, quando a gente faz a pesquisa arqueológica, a gente só consegue tirar informações quando a gente entende esse objeto dentro de um sistema, dentro de um contexto. Então, por isso que a palavra mágica, como diria, né, o professor Edu Neves, a palavra mágica é contexto. Enfim, acho que é sempre, e a ponte com a museologia, acho que é central, né, a gente não interessa a gente trabalhar num sentido contemplativo, né, acho que a gente trabalha exatamente a partir dessas relações entre objetos, pessoas, entre tempos, né, a gente está trabalhando, enfim, com tempo, espaço, são categorias sem as quais a gente não consegue pensar no sítio arqueológico e nos contextos que são revelados, né, a partir da pesquisa. Então, contexto, a palavra, mas nunca mais esqueci essa. Grava a palavra contexto. Eu adorei essa frase aí.
Posso fazer uma observação rapidinho? Uhum. Eu achei muito interessante no começo da fala da Tereza, que ela falou que ela conversa com as pessoas, né? Que a parte da trabalho de arqueologia era conversar, né? Trabalhar meio que com história oral. E eu não sabia disso, né? Tipo, dentro da área da história, é uma puta polêmica falar de história oral, né? O que é história oral? Vamos aceitar a história oral como um documento? Porque as pessoas se confundem, que não sei o que lá, depende da pessoa, não sei lá, aquela também não rende um episódio na história oral, né? Sim. É válido, não, né? Eu achei muito garantido. E pra mim, tipo, a arqueologia antes era se trabalhar com a coisa ali, né? Não trabalhar que Brasil, né? Brasil é um contexto totalmente diferente, né? Trabalhar com uma população que ainda tá lá, né? Mas você sabe, Gustavo, que muitas vezes, assim, isso também foi conflituoso durante um tempo, assim, ao longo dos anos, né, ao longo da história da arqueologia aqui no Brasil, né, com muito, acho que recentemente que eu digo, assim, nos últimos anos mesmo, a gente tem tido assim a atuação de muitos pesquisadores e também muitas minorias, muitos grupos minoritários que também se colocam para participar dessa pesquisa, uma vez que essa pesquisa diz respeito muitas vezes aos seus antepassados, né? E isso foi alargando o jeito de fazer arqueologia. Então, assim, de fato, quando a gente pensa em arqueologia, muitas vezes a gente foca no objeto, mas é até interessante a gente trazer todo esse escopo grande, né, que envolve a pesquisa arqueológica, que não é somente a atividade de campo, né, então a gente também tem muito, primeiro, biblioteca, sem biblioteca a gente não vive, né, então assim, né, os alunos, quando a gente vai fazer atividades com os alunos, muitas vezes eles querem ali o campo, né, e aí às vezes eu faço uma brincadeira assim, que eles ficam meio chateados, não, vamos fazer exercício arqueólogos por um dia, vamos na biblioteca, eles, poxa, Tereza, a gente achou que a gente... Falei, pois vocês acham que arqueólogo fica somente em campo? Não é somente em campo. E a gente gosta de mostrar um pouco o processo que envolve, então, desde as pesquisas, os levantamentos bibliográficos, diálogos com outras áreas do conhecimento, as atividades de campo, as atividades de laboratório, e o central aí, Gustavo, que é exatamente isso, os diálogos com as populações locais. Principalmente porque, assim, você vai fazer uma pesquisa num lugar, o sítio arqueológico, isso que a gente chama de sítio arqueológico, não é um negócio tipo um objeto, não é um negócio que você pode pegar e levar para o laboratório, acabou. O sítio arqueológico é um lugar que hoje em dia está sendo reocupado, né? Então, os lugares que foram ocupados no passado foram reocupados por diversas populações ao longo do tempo e hoje em dia também são reocupados. Então, o que a gente chama de sítio arqueológico, às vezes alguém vai chamar de quintal, é o meu quintal. Então, não há como a gente fazer uma pesquisa arqueológica, primeiro, sem conversar com a população local, primeiro por uma questão de respeito, enfim, né? Mas também por uma questão de que quem convive ali 24 horas por dia são eles. Então, esse diálogo, ele vai te trazer uma série de informações também a respeito do próprio processo de formação do sítio arqueológico. Então, assim, se ali tem vestígios de uma ocupação, se ali tem um sítio arqueológico, faz de conta, e ali tem sei lá, o pessoal chega e fala, não, 5 anos atrás, ali a gente fez um aterro ali em cima, né, enfim, essa informação é super importante para a gente entender. Por exemplo, se a gente for escavar essa área, a gente provavelmente vai ver no perfil estratigráfico, a gente vai ver uma área aterrada, um bloco correspondente a esse aterro, e embaixo a gente vai encontrar a camada arqueológica. Esse é um exemplo bem banal que eu dei, porque ele pode se complexificar de diversas formas. Então, a população local, além de dar informações fundamentais sobre o sítio arqueológico, o processo de ocupação dele no presente, a população local também tem suas reflexões sobre esses vestígios, né? E saber o que eles pensam é fundamental, porque assim, como é que a gente quer que eles saibam o que a gente pensa se a gente não está interessado no que eles pensam, né? Então, o ponto de partida das ações educativas acaba sendo esse entendimento de,
A gente aqui na arqueologia, a gente gostaria de contar do ponto de vista da arqueologia o que esses vestígios nos trazem de informação, mas eles muitas vezes nos contam outras histórias, e esses pontos de encontro entre as diferentes formas de contar histórias a partir desse universo material é o que suscita diversos debates e olhares sensíveis para o patrimônio arqueológico, né? Tem um professor meu, que ele... É só um comentário, né? Quando eu fazia história, que ele dava história antiga, o André, um beijo, André, não sei se você vai ouvir isso, mas, né, fica um beijo. Ele comentava, né, que o grande problema de você estudar as cidades antigas é porque, há anos atrás, o lugar que dava pra fazer uma boa cidade... continua sendo, né? Exato. Então, perto de rio, essas coisas todas, né? Então, tipo, esse que é a grande dificuldade, né? Como que a gente vai estudar uma coisa que tá debaixo da gente, né? Exato. Imagina estudar o centro de São Paulo, né? O centro histórico, acha? Não, se você for... Certeza, se for cavar um buraco ali, você vai achar um resto de taipa, um resto de ocupação assim, nossa, é coisa louca, né? E você sabe que tem vários, assim, tem um pessoal que trabalha aí, né? A Marina perguntou no início das áreas da arqueologia, né? Tem uma área muito bacana que é a arqueologia urbana, que o pessoal se embrenha aí em Gotham City, entendeu? Para ir, assim, ó, a quantidade de descobertas é incrível, assim, às vezes a gente faz um trajeto aqui no centro de São Paulo, às vezes o nosso olhar cotidiano não vê certos elementos que o pessoal da arqueologia urbana acaba trazendo, né? E, assim, e é isso, tanto embaixo da terra quanto nos edifícios históricos mesmo, quanto nos edifícios abandonados, e por aí vai, nas linhas de metrô, né? O que São Paulo mantém de original da cidade ali é o traçado das ruas, né? Que de resto, né? E olhe lá que algumas ruas mudaram, assim, né? E é isso, né? Agora eu já sei o que eu quero fazer arqueologia urbana. Bora lá, estamos precisando de ajuda, tem coisa demais para fazer. Sabe o que eu estava pensando? Numa das aulas, né, de educação museal, educação em museus, que a gente teve esse semestre no mestrado, tinha uma aluna de outro curso, né, como aluna especial, e, se eu não me engano, ela estuda arqueologia. Só que eu não sei se é na graduação, se ela está fazendo um outro mestrado, eu não entendi. E ela estava muito chateada, porque no curso dela, de arqueologia, não tinha matéria sobre museologia. Então, existe, né, esse gap aí na formação dos arqueólogos. Tipo, o arqueólogo que se interessa por museologia tem que abrir portas ele mesmo, né? O curso em si, as formações não são tão interligadas assim, né, pelo que ela falou. Assim, eu acho que, assim, eu não sei se diria que isso é uma regra, né? Acho que a gente tem visto, assim, a arqueologia e a museologia se imbricando de diferentes formas nos próprios cursos de formação mesmo, né? E até na formação de áreas de pesquisa, né? No início eu mencionei a musealização da arqueologia, né? Enfim, eu acho que, assim, essa fluidez entre as fronteiras, entre as fronteiras da arqueologia e museologia, enfim, eu acho que elas estão cada vez mais fluidas e permeáveis. Nem sempre foi assim, não sei exatamente qual o curso que ela menciona, mas aí na Universidade de São Paulo, os cursos, a gente sempre, né, desde os cursos oferecidos para graduação, são oferecidos ali no Museu de Arqueologia disciplinas relacionadas à museologia, à musealização da arqueologia, mas, assim, eu também concordo com ela que continua sendo um desafio. E esses desafios, eu acho que tem sido tomado de um modo bem positivo pelos profissionais também ao longo do tempo, né? A gente tem, por exemplo, a organização de coletivos, que a proposta é justamente juntar as áreas de pesquisa, né? Então, aí eu destaco, aí, por exemplo, o grupo de trabalho de acervos arqueológicos, que pertence à sociedade, que faz parte da Sociedade de Arqueologia Brasileira, né, a SAB, que é um grupo que congrega profissionais da arqueologia, museologia, conservação e educação. E, enfim, esse grupo, além de reunir profissionais, trocar texto, enfim, produzir
enfim, tem alguns produtos, depois eu compartilho aí com vocês, para compartilhar com o pessoal aí que tá nos ouvindo, mas também tem a organização do Fórum de Acervos Arqueológicos, que é exatamente esse momento em que profissionais dessas 4 grandes áreas e também de outras áreas se encontram para pensar em pontos em comum, por exemplo, a gestão dos acervos, né? Então, assim, por exemplo, né, quando a gente falou da arqueologia preventiva, você imagina, né? Se pela legislação brasileira toda a área onde você for fazer, que for impactar o meio físico, precisa ter pesquisa arqueológica, quando isso começou a ser aplicado, a quantidade de acervos gerados foi daqui para lá, assim, foi de 8 a 80. Então, uma das questões que o pessoal discute muito hoje é a gestão desses acervos, né? Como que eles vão ser acondicionados, em quais condições eles estão sendo, as práticas de coleta né, desses acervos. Então, tem muitas questões congruentes que são trabalhadas, então, por essas 4 grandes áreas. Mas, assim, né, novamente, eu acho que sempre há um desafio, e é por isso que a gente está sempre criando esses grupos em que a gente junta as diferentes áreas para a gente pensar nesses problemas que só são entendidos se a gente olhar a partir de todas essas óticas, né? Muito bom, muito bom. A gente sempre fica com a cabeça na lua, né? Pensando em tudo isso, assim, né? São teias muito complexas, né? Considerar tudo isso. Não sei exatamente, assim, acho que como é a palavra-chave é contexto, né? Contexto ali que a colega né, desabafou, o contexto dela não tinha essa intersecção, né? Mas sim, a gente vê, né? São áreas multi, trans, inter, ultradisciplinares, estão ali se misturando de várias maneiras, né? Tem outro coletivo bacana, Marina, desculpa te interromper, tem outro coletivo bacana para quem tiver interesse de participar também, esse GT Acervos, quem quiser, vou deixar o e-mail aí também para vocês, quem quiser participar, pode participar, e tem um outro coletivo também que chama REMAI, que é a Rede de Museus e Acervos Arqueológicos e Etnográficos, REMAI, que é também um grupo que também reúne essas 4 grandes áreas, então arqueologia, museologia, conservação, educação, então também é um outro coletivo muito bacana para quem tiver interesse de participar, enfim, o pessoal está sempre produzindo, trocando textos, enfim, a gente tem um grupo aqui no e-mail que a gente está sempre compartilhando informações, então quem tiver interesse também, só dá um alô pra gente. Temos. Que legal, olha aí, novos descortinamentos acontecendo. Eu não conhecia essas redes que você está falando, né? Legal. Nós somos museanders polêmicos, Tereza, a gente sempre joga aí uma bombinha e sai correndo, ou volta para ver o que aconteceu, porque a gente é curiosinho também. Gostamos de fofoca. Vamos lá. Mas para os nossos ouvintes que acham que a gente não é tão polêmico assim, é porque a gente preza pelo convidado, pela convidada aqui, e a tesoura come solto. Olha aí. A gente já ouviu coisas terríveis, galera, coisas terríveis. Vocês não imaginariam. Olha, gente, pelo amor de Deus, brincadeira, tá? Não adianta mandar mensagem no nosso zap perguntando, fala da fofoca. Não, a gente não fala. Não. Só vendo gravar, galera, pra saber das fofocas. A gente é aquele tipo de fofoqueiro que quer saber só pela informação, sabe? Não para ficar multiplicando a história. Imagina, não, entendo perfeitamente. Eu também, olha, eu me enquadro também. A polêmica tandã. E curioso que você falou que já trabalhou lá na Amazônia, né? Com questões. Trabalhei, sim. Então, olha só como as coisas se entrelaçam, né? Eu não sabia disso quando a gente pensou na pergunta. Ela pode dar carteirada. Olha lá. A polêmica, né, desses tempos aí é sobre, né, um grande complexo urbano perdido, sei lá, uma civilização, uma cidade perdida na Amazônia, gente. Uau! Na Amazônia, Como é que é o nome? Eu tenho um leve dislexia.
Ratanabá. Ratanabá. Isso já virou tanta piada. Quem é de Ratanabá, levanta a mão. Olá. Caravana de Ratanabá. Aliás, um beijo para todo mundo de Ratanabá, obrigada. Quem estiver nos ouvindo, vem aí conversar com a gente, contar como que está acontecendo isso. Enfim, em tempos de, sei lá, fofocas, desinformação, fake news. Desculpa, mas eu passei na Federal de Ratanabá. Olha aí. Uau, parabéns. Parabéns. Agora eu respeitei demais. E por que você não foi para lá explorar ouro? Enfim, Tereza, como que a arqueologia... Aliás, vamos contextualizar qual é a polêmica do Ratanabá. Sei lá, não sei nem descrever, eu só dou risada. A gente perde palavras, né? Como que essa polêmica, e se vincula com a arqueologia, e como a arqueologia pode servir, enquanto ciência, enquanto estudo, enquanto campo de atuação, para desmistificar tudo isso, e trazer, enfim, a informação de acordo com os vestígios, com os estudos, com o compromisso ali com o rigor científico, né? Só para contextualizar quem não tá ligado nessa loucura toda, gente, na época que sumiu o Bruno e o Dom na Amazônia, né? O que mesmo o cara que falou do ET Bilu, que mostrou o ET Bilu lá pra Record, se não me engano, foi e soltou um monte de coisa na internet falando que teria descoberto uma cidade muito antiga que era de uma civilização, a primeira civilização do mundo, que era uma cidade maior que a cidade de São Paulo e que tinha 400 milhões de anos, né? Mais antiga que a ocupação humana na Terra, né? E só pra vocês isso surgiu bem na época que tava procurando o Dom e o Bruno, né? E foi uma cortina de fumaça gigantesca, assim, né? Pois é, não, assim, essa é eu acho bacana também vocês trazerem isso, porque realmente, assim, foi impressionante, né, que, assim, ficou, acho que uma semana, 2, que era só Ratanabá, eu também fui tentar, a hora que eu parei para tentar entender, eu falei, gente, mas como assim? E realmente uma grande cortina de fumaça num momento difícil, né, como o Gustavo mencionou, mas, assim, eu sei meio transversalmente, assim, da história de Ratanabá. Não sou formada como nosso emérito Gustavo Nascimento, formada aí na Academia de Ratanabá, mas é exatamente isso, né? Quer dizer, surgiu uma discussão de que ali na Amazônia tem uma cidade perdida de 300 milhões de anos, enfim, os caras falando de um jeito sério mesmo, que até a gente acaba ficando na dúvida, né? Mas, assim, eu acho que essa discussão trouxe, reacendeu a importância, sim, da gente buscar fontes confiáveis em assuntos específicos, né? Então, até na época na semana que saiu essas notícias, por coincidência, aí o professor Eduardo Góes Neves, de novo, mencionando ele de novo, que né, o professor Eduardo Góes Neves, ele enfim, trabalha na região amazônica já há bastante tempo, enfim, e ele fez ele foi entrevistado, acho que pela BBC, se eu não me engano, falando sobre essa polêmica de Ratanabá e por que isso era um grande delírio, né? Acho que para começar essa conta aí do surgimento da espécie humana, Homo sapiens sapiens, né? A data que eles colocaram ali era 300 milhões de anos, né, Gustavo? Não sei, um negócio desse. Quer dizer, nessa época a gente não tinha nem a espécie humana, o surgimento da espécie humana ainda. Então a conta ali, se você somar ali os anos, vai sobrar bastante, vai ficar uma lacuna grande. Então não faz sentido. Agora, eu achei interessante que o professor Eduardo Neves, ele também trouxe assim, que apesar de Ratanabá, tal como pensada aí pelo criador de ET Bilu, não ser uma realidade, ser um delírio, né? É fato que a arqueologia vem mostrando que a região amazônica comportava, assim, no período pré-colonial, né, antes da chegada dos colonizadores, grandes redutos
populacionais. Não tal como o pessoal falou de Ratanabá, assim, tal como São Paulo, não é isso, né? Mas a Amazônia era densamente ocupada antes da chegada dos europeus. A gente tem um mosaico cultural rico, complexo ali, e antigo também, mas não tão antigo quanto esse pessoal do Ratanabá colocou. Então, assim, é interessante que existem pesquisas arqueológicas feitas ali na região já há bastante tempo que falam dessas grandes cidades, cidades interligadas que não eram, né, muita gente pensa assim, né, Amazônia, né, povoados isolados, né, enquanto as pesquisas mostram exatamente o contrário, né, que a Amazônia foi densamente ocupada antes da chegada dos europeus, que a gente tem uma história de manejo, a gente tem histórias de manejo da floresta que são muito antigas e que remetem à diversidade de conhecimentos e práticas que os diversos grupos humanos imprimiram ali naquela região. Então, aquela ali na carta do Pero Vaz de Caminha que a gente tem lá, né? Estou aqui, rei de Portugal, cheguei aqui, né, aqui nessa terra, aqui, essa mata virgem, né? Qual que é a ideia da mata virgem? Aquela ideia da mata intocada. E tudo o que as pesquisas arqueológicas mostram e o que o professor Eduardo Neves chama muita atenção é exatamente isso, que tudo que aquela mata não era virgem, que toda aquela exuberância vista ali pelos colonizadores, pelos exploradores, enfim, é resultado de milênios de manejo de grupos feitos por grupos humanos, que não viviam de modo isolado, como mônadas, coisas do tipo, eram grupos interligados, existem redes de relacionamento que a gente consegue mapear hoje através dessa cultura material, através das pesquisas arqueológicas. Então, o que é triste? É que uma história como essa de Ratanabá, ela se sobreponha a todas as pesquisas arqueológicas que já vem trazendo algumas novidades importantes sobre a história de ocupação ali daquela região. Então, né, é uma tristeza. Então, assim, uma das coisas importantes é como que a gente se protege, a gente confere, né, de informações como essa. A gente realmente, não só no campo da arqueologia, mas em outras áreas, a gente tem que ir atrás de fontes confiáveis, não tem jeito. Então, né, o pessoal está falando de uma cidade antiga, vamos atrás dos arqueólogos, das arqueólogas, ou vamos atrás do ET Bilu, né? Aí a escolha. Busquem conhecimento. Usem as palavras de ET Bilu e busquem conhecimento. Exato. Tem que se travestir de ET Bilu e falar, olha, busquem conhecimento. Onde buscar conhecimento? Fontes confiáveis. Então, assim, no campo da arqueologia, depois eu compartilhar aí com vocês alguns materiais muito bacanas em termos de divulgação científica, em termos das pesquisas as mais novas até as mais antigas. O próprio site do IPHAN, o portal do IPHAN, tem uma bibliografia à disposição maravilhosa que traz informações sobre os diversos bens acautelados aí no âmbito federal, pensando em bens materiais, onde estão incluídos os bens arqueológicos também, mas também pensando nos bens imateriais, pensando nos saberes, nos fazeres, nos modos de fazer e por aí vai. Então tem um acervo bibliográfico riquíssimo ali no site do IPHAN, é só baixar. Também tem bibliografia relacionada à educação patrimonial. Quem quiser saber sobre arqueologia também, a gente tem importantes museus aqui no Brasil que também disponibilizam publicações para acessar. Você consegue até acessar o acervo das instituições, muitas vezes através dos seus portais, né? Então, convido o pessoal aí a entrar, por exemplo, no site do MaiUSP, no site, enfim, de diversos museus. Acho que cada um que está aí ouvindo em um lugar deve conhecer um museu que irradia conhecimento seguro, né? Que não quer dizer não quer dizer que é a verdade absoluta, né? Que é como a Marina comentou no início, quer dizer, às vezes a gente sabe uma coisa hoje, só que tem uma descoberta amanhã que muda tudo.
sim, isso é uma coisa. A ciência é isso, né? Ela trabalha com levantamento de hipóteses, a gente testa, às vezes, né, um outro elemento, uma outra técnica de pesquisa aparece que te faz entender o vestígio de outra forma. Então, assim, não tem a ver com a verdade absoluta, mas tem a ver com a busca, né, através do método científico, em respeito sempre também às comunidades locais, como a gente mencionou também ao longo da conversa, né? Então, não caia em fake news, pessoal, mas busquem conhecimento. ET Bilu vive em cada um de nós. Mas ele não tá errado, né? sim, e o louco dessa história é que o IFAM saiu como errado também, tipo assim, o IFAM não quer que vocês saibam dessa, porque o IFAM quer minerar ouro na Amazônia. Não, assim, fica uma situação em que a pessoa chega e começa a falar, não, mas, assim, fala com um arqueólogo, aí o arqueólogo chega e fala, não, mas não é 300 milhões de anos, não faz sentido. Não, faz sim, você não quer falar a verdade, porque você está escondendo a realidade. E assim, começa a ficar uma conversa de doido, né, que a gente tem que, ou seja, não é conversa, né, quando um negócio é fake nesse nível, não tem o que contra-argumentar, por isso... a gente, história da carochinha mesmo, que a gente tem que assistir dando risada mesmo, mas tomar cuidado para que elas não tenham força de verdade, como aconteceu por um tempinho aí. Mas ainda tem gente que acredita em Ratanabá, vira e mexe, o povo vem perguntar. A galera usava mamadeira de piroca lá também, certeza. Tinha, Jesus Cristo. Com certeza. Inclusive, eu ouvi dizer que o Bolsonaro já venceu em Ratanabá. Uau. Turno. É tão fora do voto nosso impresso, plano, hein? assim, Voto impresso. o multiverso, né? E lá, tipo, aí sim, acho que se tem 300, sei lá quantos milhões de anos, a gente pode pensar que são os ETs mesmo, né? Exato. Aí sim, se você falar, enfim, sei lá. Não, e é difícil, às vezes, a gente competir, é difícil mesmo, assim, tipo, você vê, às vezes tem alguns programas aí na televisão, Discovery, alienígenas do passado, assim, eu adoro assistir, assim, tal, mas às vezes tem algumas coisas ali que não faz, né, aí a pessoa vem perguntar para você, só que, assim, são cosmologias diferentes, uma coisa é arqueologia, outra coisa né, e a gente competir com um documentário desse aí, com o cara vestido do jeito característico, né? Não sei se vocês já viram esse programa. Cara super caricato, assim, imagina. Então, assim, às vezes que é difícil competir com essas visões, mas faz parte também do trabalho, acho que menos Ratanabá e mais fontes seguras. Seria meu conselho. Busquem conhecimento científico. Isso. Conhecimento científico. Perfeito, gente. Ai, que conversa gostosa, que conversa aqui. Gostei também. Foi para cima, foi para baixo, polêmicas, e, enfim. Não canso de falar quanto os nossos assuntos se conectam de alguma forma ou de outra com o que está acontecendo, ou enfim, com alguns episódios anteriores também, né? Então, estamos em sintonia, isso é um ótimo sinal. Um ótimo sinal. Então, caminhando aqui para o fim da nossa conversa, né? A gente faz um momento de fica a dica, indicações de, enfim, leituras, passeios, exposições, museus, filmes, qualquer coisa do tipo, se tem a ver com o assunto ou não. E aí, vocês têm dicas hoje? Tem dica hoje, Ju? Aí você me apertou sem me abraçar. Eu realmente não preparei nenhuma dica para hoje, pois 8 matérias, 2 faculdades e tudo bem. A vida maluca. Mas... A dica da Ju é busque conhecimento. Olha aí, gente. Olha, essa vai virar a máxima, hein? Gostei. E se achar alguma coisinha que você acha que pode ser algum achado arqueológico na rua, na sua casa, na fazenda ou numa casinha de sapê, você, por favor, leve pro museu mais próximo, tá? E, se possível, aí, Teresa falou vários que dá para levar, por favor, faça isso. Isso aí, Ju. Gustavo Nalva, tem dicas?
Eu vou deixar aqui a dica de vocês conhecerem o Instagram do MAI-USP, né? O MAI, eu falo MAI. MAI-USP, que inclusive é um grande parceiro nosso lá, tá sempre compartilhando o Museando, a gente também tá sempre compartilhando eles. A gente até entrou em contato, se eu não me engano, a Viviane, que eu entrei em contato com ela, a Viviane. Talvez saia um programa aí da Museando com o MAI-USP, né? Vamos ver. Que massa. Vamos acertar aguardem. Eles são muito ativos nas redes sociais, eu gosto muito, assim. E pra vocês conhecerem mais o trabalho do MAI. E também pesquisem mais agora sobre esse caso da Bela Vista, que é um caso muito interessante, porque engloba tudo que a gente falou hoje. Porque é sobre um quilombo e... Sim. Apesar da Bela Vista ter essa carinha de bairro italiano, ela nasceu como um quilombo, a população negra ela nunca saiu de lá, inclusive tá lá a vai para confirmar isso. E esse sítio arqueológico foi foi descoberto em cima, né, tipo, foi descoberto na obra do metrô, onde era o barracão da Vai, né? Então a Vai, que era uma escola de samba, tipo, fundada por negros mesmo, e foi descoberta ali revestígio do quilombo, sabe? E a população se identificou muito com aquilo ali. Então é um estudo de caso muito interessante. É isso que minha dica que deixo. Eu tenho dicas também. Acho que fica a dica para ouvirem também o episódio anterior sobre educação patrimonial, e lá a gente fala só sobre isso, né? É uma boa dica. A segunda dica é a dica Marina Criança, né? Que a Marina Infantil aqui baixou. E tem uma animação da DreamWorks que é muito interessante, já que a gente falou de Ratanabá, Cidade Perdida, né? Meio, né, a cidade dourada lá, Eldorado. Tem uma animação chamada Eldorado, da DreamWorks, que é muito legal. Mas, obviamente, vocês podem compartilhar com a gente as suas problematizações, se vocês assistirem mesmo. Vou atrás, eu não assisti ainda. É muito legal. Se eu não me engano, tem a Netflix. Se eu não me engano. Vale a pena, assim, né, você assistir para desestressar ou para estressar um pouco mais, porque você vai ficar ali matando as coisas, né? Eu achei que você ia indicar Em Busca do Vale Encantado. Não. Fica aí mais essa questão mesmo aí, porque tem um plot twist interessante ali, né? Um contexto de invasão espanhola, né? Na América. E, né, tem vários alívios cômicos, assim, mas tem umas questões ali da colonização e do não acesso, de preservação, de questões culturais ali bem interessantes. Então, essa é a minha dica. É um desenho infantil, né? Não é tão infantil assim, mas é para né, famílias. Tem umas cenas lá que não são tão famílias assim. Mas tudo bem. Passa o pano. Vale a pena a observação ali, o raciocínio desse desenho aí, dessa animação. Essas são as minhas dicas de hoje. E você, Tereza, tem alguma dica pra gente? Olha, Indiana... Brincadeira. Adorei. Cadê o Chico? Adoro Indiana Jones, foi o que me fez entrar pra arqueologia, não é mesmo? Ai, mas pior que eu adoro também, gente, não tem jeito. Eu gosto. Eu fui trabalhar em museu por conta da personagem da múmia. Eu já falei aqui em vários episódios. No filme do Brendan Fraser, né, que tem... sim. Eles descobrem lá a múmia, sei lá. Tem uns bagulho de cronologia tudo errado ali. Mas a moça, ela é arqueóloga, bibliotecária, museóloga, antropóloga. Eu vi esse filme, é verdade, olha aí. Ela é tudo, assim, ela é ótima. Então, enfim, e ela fica com o bonitão no fim das contas. Mas enfim, mas a minha dica, pessoal, é assim, né? Eu já mencionei o site do IFAM, eu acho bacana mencionar novamente. Ali tem um acervo bibliográfico muito bacana, publicações do próprio IFAM mesmo, enfim, um material bem rico e bem diverso, considerando o universo dos bens patrimoniais aqui no Brasil, né? Então,
E também no campo da educação patrimonial, tem publicações ótimas ali, inventários participativos, o próprio Guia Básico de Educação Patrimonial, enfim, tá tudo ali, é só baixar o PDF, maravilhoso. E fora isso, enfim, né, a minha dica é que vocês visitem os museus das suas cidades. Acho que a gente sempre tem coisa para aprender e para movimentar dentro de museus, e muitas vezes a gente passa batido, então assim, acho que a gente valorizar as instituições museológicas e valorizar também as nossas histórias, eu acho que também é uma forma da gente às vezes lembrar o porquê que o museu é importante, né? Pensa nas suas coisas, nas suas gavetas, nas suas memórias que estão engavetadas e que por vezes precisam ser remexidas, para que elas não virem, para que elas não deixem de existir, para que elas não fiquem à margem, né, da sua própria história. Então, a arqueologia vem aí para a gente pensar em trazer à tona histórias que foram esquecidas, marginalizadas por N razões, e a gente, todo dia é um dia que a gente escolhe não esquecer alguma coisa. Então, acho que cada um pode pensar aí na sua casa, no seu bairro, na sua localidade e compartilhar nas instituições museológicas. Acho que essa é a minha dica. Perfeito, muito, muito obrigada. E estamos, então, muito próximos da linha de chegada desse episódio, que, como sempre, é muito legal. É muito divertido conversar com vocês, dar risada e se informar também. Não canso de dizer que todo episódio eu aprendo horrores. E também me divirto bastante. Então, queria agradecer demais, Ju e Gustavo, por mais essa conversa, né, mais essa troca, e imensamente a presença de Tereza por ter aceitado esse convite, e que as nossas parcerias sejam muito profícuas e longínquas também. É para falar agora? Obrigada. Obrigada, Mar. Obrigada, Gu. Obrigada, Teresa, por ter vindo falar com a gente. Gostei muito desta frase da gente escolher não esquecer coisas. E é muito louco, né, que o fardo da escolha é um negócio também pesado. Eu falo que não sei porque que a gente escolhe museologia pra vida, não. É uma loucura total. Mas muito, muito obrigada. Foi ótimo mesmo. Aprendi realmente muita coisa, assim. Como a Mar falou, a gente sempre aprende. E espero você para próximas. O nosso convite está estendido para sempre. É vitalício. A única coisa, assim, na sua vida, talvez, enquanto o Museando existirá espaço para dá a carteirinha para ela, dá a carteirinha. Vou dar a carteirinha, muito obrigada. Recebi, obrigada. E é isso, Museanders. Espero que vocês tenham gostado do EP. Isso aí, muito obrigado, gente. Um episódio muito gostoso de falar. Meu irmão chegou aqui da escola enquanto a gente tava falando. Falei, estou conversando com uma arqueóloga. Ele abriu os olhos assim. Isso aí. Tá olhando aqui agora. Um beijo, Gabriel, pra você. Opa, beijo pro Gabriel. E foi um episódio muito bom, um episódio especial. E lembre-se sempre: contexto. Olha, adorei, gente, arrepiei. Fala, busquem conhecimento. Peraí. Busquem conhecimento. Nossa, gente, eu não vou dormir agora, eu fiquei enganada. Ficou maravilhoso. Adorei. É isso aí, obrigado. Eu quero agradecer também vocês mais uma vez por esse convite ótimo, essa conversa muito agradável. Parabenizar novamente a iniciativa, a organização e a generosidade de vocês com as perguntas e com os convites também. Então, obrigada. É isso, gente. Muito agradeço imensamente de novo a todos. Obrigada, Tereza. E como o Ju falou, será sempre bem-vinda se quiser tratar de outro assunto, se quiser divulgar uma pesquisa tua, se quiser, enfim, vamos falar sobre tal coisa. Estamos super, super abertos sempre, tá bom? Maravilha. Fique à vontade. E é isso, Museanders. Deixo aqui o meu beijo, o meu abraço, um cheiro gostoso em vocês. E é isso, até o próximo. O museu e a arqueologia seguem vivos.
Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!